Nos anos 1950, em um pedaço esquecido do interior onde as cercas eram tortas e as estradas feitas de terra batida, morava uma viúva que todos os dias aprendia a engolir a própria tristeza sem fazer barulho. O marido tinha partido jovem demais, levando consigo não apenas a companhia, mas toda a segurança que ela conhecia, os planos que haviam feito juntos e a frágil estabilidade que tinham construído com tanto esforço. A casa era simples. O fogão raramente permanecia aceso até o fim da noite. E o pouco dinheiro que conseguia juntar nunca durava além de alguns dias. Ela trabalhava sem parar, se esforçava até o limite, fazia absolutamente tudo o que estava ao seu alcance. Mas por mais que lutasse, parecia estar sempre presa no mesmo círculo de dificuldades sem fim. Havia noites em que ficava acordada, olhando para as próprias mãos, marcadas pelo trabalho duro, questionando em silêncio se aquela era realmente a única história que o destino tinha guardado para ela. O que ninguém ao redor poderia imaginar era que justamente ali, no meio da dor profunda, da solidão absoluta e da vida brutalmente dura do campo, aquela mulher estava prestes a descobrir um método simples, praticado com disciplina rigorosa por 90 dias, que transformaria não apenas a maneira como ela lidava com dinheiro, mas o rumo completo de toda a sua existência. Ela se chamava Eulália e vivia numa construção antiga de madeira, com telhas manchadas pelo tempo e um quintal de chão batido, onde praticamente nada crescia como deveria. O marido havia deixado algumas ferramentas enferrujadas, um pedaço de horta cansada e um silêncio pesado que parecia ocupar cada canto daquela casa. Eulália nunca foi de pedir favores ou esmolas. Aprendeu desde muito cedo que quando a vida aperta, ou a pessoa se levanta com as próprias forças, ou fica definitivamente para trás. Mas depois que ficou sozinha, o peso se tornou diferente, mais sufocante, mais denso. Havia dias em que se sentia forte e capaz, resolvia tudo o que precisava e seguia em frente sem reclamar. Mas havia outros em que o corpo acordava pesado como pedra o peito, parecia trancado, e a mente só martelava a mesma coisa. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Não há saída possível. Acordava antes do sol nascer, colocava água no fogo, varria o chão com cuidado, recolhia as folhas do quintal, tentava arrancar algo da terra cansada e saía para trabalhar quando surgia alguma oportunidade. Lavava roupas para os vizinhos, ajudava em casas de famílias mais abastadas, no povoado. Juntava lena, vendia ovos quando tinha, e mesmo assim, o dinheiro parecia escorrer pelos dedos como água. Em muitas semanas, precisava escolher entre comprar farinha ou querosene, entre consertar o telhado ou comprar remédio básico. O sofrimento não era apenas material. Era o medo constante de a situação piorar, ainda mais medo de adoecer sem ter quem a socorresse. Medo de a casa desabar numa tempestade forte. Medo de passar dias sem comida. Medo de envelhecer ali e se tornar um peso para alguém. E o pior de tudo era a solidão profunda desse medo, porque não tinha absolutamente ninguém com quem dividir essa angústia diária. Numa tarde de calor intenso, Eulália foi até a venda do povoado para comprar o essencial. E ao chegar, percebeu a expressão fechada do dono e já entendeu exatamente o que viria. Ele falou baixo, para que ninguém mais ouvisse, que não podia mais vender fiado como fazia antes. Não era maldade. Era simplesmente a dura realidade. Eulália ficou paralisada ali, sentindo a humilhação queimar por dentro. Não porque ele tinha falado aquilo, mas porque ela sabia profundamente que ele tinha razão absoluta. Tirou o que tinha no bolso, colocou sobre o balcão e pediu que separasse apenas o que desse, com aquele valor mínimo. Saiu da venda carregando um pacote pequeno e uma vergonha enorme que pesava mais que qualquer saco.
Algo que não era promessa vazia, nem fantasia barata, mas pura disciplina, aplicada com método. A vizinha explicou que o homem havia dito que muita gente vive completamente perdida porque acorda sem direção clara e termina o dia exatamente do mesmo jeito, e que existe um método específico que começa com um propósito bem definido, escrito no papel, repetido em voz alta de manhã e à noite, com convicção absoluta, por 90 dias completos sem falhar. Disse ainda que não era para pedir sorte, nem esperar milagre do céu. Era para treinar a própria mente para agir com clareza total e persistência inabalável. Eulália ouviu aquilo com desconfiança profunda, porque já tinha escutado muita conversa bonita, que nunca encheu panela, nem pagou conta vencida. Mas a palavra disciplina ficou ecoando dentro dela com força. A palavra propósito também ressoou de forma diferente. Ela percebeu naquele instante que o que mais doía não era apenas a pobreza material em si, mas a sensação devastadora de estar vivendo sem rumo algum, como se o único destino dela fosse exclusivamente sofrer e aceitar, passivamente, sem questionar. Naquela mesma noite, depois que a vizinha foi embora, Eulália acendeu a lamparina com mãos trêmulas e puxou uma folha velha de papel que estava guardada numa gaveta, junto com documentos do falecido marido. Pegou um lápis curto e gasto e ficou encarando o papel em branco, por um tempo que pareceu eterno. Como se fosse tarefa impossível escrever o que realmente queria de verdade. O medo de desejar era gigantesco e paralisante, porque desejar algo com força e não conseguir alcançar doía ainda mais profundamente do que simplesmente não desejar nada. Mesmo assim, reuniu toda a coragem que ainda tinha dentro de si e começou a escrever com palavras absolutamente simples, um propósito claro e direto. Escreveu exatamente o que queria construir, quanto precisava juntar por semana, de forma realista, que tipo de trabalho queria firmar de verdade, e que precisava mudar radicalmente o jeito de pensar e agir diariamente. Mas lembrou do que a vizinha tinha repetido com ênfase, que o método só funciona realmente para quem tem coragem suficiente de seguir até o fim completo, sem desistir. A voz saiu fraca e trêmula no começo, mas saiu. Ela leu como quem está reaprendendo a falar, depois de anos, em silêncio forçado. Antes de deitar para dormir, guardou o papel dentro de uma Bíblia antiga que tinha ficado do marido e disse para si mesma que começaria no dia seguinte, exatamente do jeito certo, de manhã e à noite, sem falhar um único dia. Seguiu os primeiros dias da regra rigorosamente sem sentir nenhuma mudança imediata ou resultado visível. O corpo continuava cansado, o dinheiro continuava curto, e a rotina seguia pesada como sempre foi. A diferença fundamental era que agora havia um compromisso diário que não dependia do humor momentâneo, nem da esperança passageira. Nos primeiros 10 dias, quase desistiu completamente várias vezes. Mas a regra não permitia negociar com o cansaço, nem com a dúvida. Com o passar gradual das semanas, algo começou a se ajustar internamente de forma sutil, mas absolutamente real. Não foi alegria repentina. Foi organização mental crescente, e isso mudou completamente a forma como tomava decisões. Ao chegar perto do 90º dia, Eulália percebeu que já não era mais a mesma mulher que tinha começado. A disciplina diária tinha criado uma nova identidade sólida dentro dela. O dinheiro começou a sobrar, porque agora havia controle real. Ela separava uma parte invariavelmente assim que recebia qualquer valor. A riqueza inesperada que encontrou não foi apenas dinheiro concreto. Foi clareza mental, disciplina férrea e confiança inabalável, que mudaram completamente como ela vivia. A regra dos 90 dias funcionou porque a obrigou a parar de viver no improviso desesperado e começar a agir com propósito claro todos os dias.